Hoje aqui no Super Tribo vamos falar de uma das séries que nós mais gostamos ou gostávamos, que era Blacklist, uma série muito interessante que era uma das nossas preferidas. E por que eu estou falando no pretérito tribal? Porque hoje nós vamos externar toda a nossa decepção com a 8ª temporada de Blacklist. Então vamos lá. Para você que ainda não viu a 8ª temporada de Blacklist, esse vídeo está cheio de spoilers. Então, já aviso aqui, se você não quiser saber o que aconteceu na 8ª temporada, não passe desse momento. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje então vamos aqui fazer um super tribo de lamentações, de ira, em relação a uma série que nós gostamos ou gostávamos muito, The Blacklist. E para isso, eu chamei a minha Blacklister preferida, diretamente do Outback australiano. Não está num bunker, né? Mas está lá num dos países mais tranquilos e mais legais do mundo. É isso aí, seja bem-vinda, Priscila Rebolo. Oi, César, obrigada pelo convite. Acho que eu não tenho nem roupa para estar aqui, um canal que às vezes recebe a Camila ou o Leandrão, não tenho nem roupa, então obrigada pelo convite, pelo carinho, e vamos descer a lenha. Então, Priscila, eu acho, né, que eu não tenho nem por onde começar. Porque... Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. O que você quer fazer? Você quer fazer, tipo, pontos positivos e pontos negativos? Porque aí pontos positivos a gente gasta uns 15 segundos e fica o resto da noite. Vamos falando. O que você achou do desenvolvimento da 8ª temporada? O que mais te decepcionou? Ai, o que mais me decepcionou, acho que eu não sei nem dizer. Mas eu não esperava, até a gente ficar sabendo da saída da Megan Boone, da atriz principal. Eu ainda tinha algumas esperanças da série voltar para o eixo, né? Porque a 8ª temporada inteira, ela já começou esquisita, na verdade. Quantos episódios sem uma das atrizes principais tiveram, né? Então, assim, foi esquisito. E aí, a hora que parecia que ia entrar no eixo, aí veio a notícia da saída dela, né, da série. E a gente já sabia que ia ter uma nova temporada. Então, assim, já que eu já sabia que ela ia sair, que ia ter uma nova temporada, eu acho que ficou meio previsível o que ia acontecer com ela, né? Então, acho que isso amorteceu um pouco a decepção. Não sei como é que foi isso pra você. Você acha, falando nisso, antes da gente entrar na série em si, que há algo de podre no reino de Blacklist? Porque primeiro a Megan Boone saiu. E não sei se você viu que o John Bokenkamp, que é o criador da série, ele não vai estar na 9ª. Ele saiu. Ele não estará na 9ª temporada. Assim, sem teorias da conspiração, mas muito estranho, né? Eu não sabia que ele ia sair também, mas assim, a única coisa que me vem à cabeça de bate-pronto é dinheiro. A série, ela tava segurando uma audiência, apesar da esquisitice da 8ª temporada, quem já tinha investido 7 temporadas nela continuou, né? E talvez o produtor não tenha gostado do rumo que a coisa estava tomando, pediu para sair, mas como ainda assim deve estar gerando bastante dinheiro com patrocinador, com anúncio, com o que quer que seja, eles decidiram segurar por mais uma temporada. E aí o Reddington vai ter que segurar sozinho, né? Não sei. Daqui a pouco acho que a gente fala da 9ª temporada. Não é muito difícil o James Spader segurar sozinho, mas a questão eu vou te externar de onde vem minha decepção. Eu acho que ultimamente as séries, elas estão padecendo do mal Game of Thrones. Os caras vêm, faz um trabalho maravilhoso, mas aí no final eles querem falar, não, gente, tá tudo muito tão legal, como a gente vai estragar isso, hein? Como a gente... Eles querem fazer um esforço, tá? Eles querem fazer um esforço para... Não, eles vão... É aquela história de ser mais realista que o rei. Os caras, isso aconteceu no Vingadores Ultimato, que eu odeio aquele filme, eu vou perder um monte de inscritos aqui, mas eu não tô nem aí, você entendeu? O que eu acho assim, eles fazem o Guerra Infinita maravilhoso, aquela aula de roteiro. Às vezes falam, não tá certo, a gente tá acertando demais, vamos fazer uma coisa para subverter. Essa coisa de querer subverter uma coisa, digamos assim, o plot twist.
pra quebrar a expectativa do fã. Cara, isso aí, ou você faz muito bem feito, o que exige muito talento, ou você faz M3 pontinhos. Você faz uma porcaria. Cara, você sabe que é uma coincidência ter tocado no assunto, porque eu tava pensando em, sei lá, alguma coisa, o que eu ia falar aqui, né? E eu pensei, alguma coisa acho que muito parecida. Talvez esteja rolando uma crise de criatividade, ou uma crise existencial em muitos roteiristas, produtores, porque não é só com o The Blacklist, né? Eu acho que, por um lado, existe essa expectativa de surpreender, porque se eles tivessem feito um final em que a Liz aceitasse cuidar do império do Reddington e ele simplesmente virasse um aposentado de chinelo, meia e charuto na boca, ia ficar muito perfeitinho, redondinho. E aí muita gente ia reclamar que, nossa, muito 100% de aproveitamento, muito, muito felizinho. E aí eles queriam surpreender de alguma maneira, né? Mas é isso que você falou. Às vezes, nessa gana de trazer alguma coisa diferente, o pessoal acaba inventando umas coisas, sei lá, acaba estragando. Como você disse, o exemplo do Game of Thrones é perfeito. Eu acho que quando a série ela é muito longa e muito densa, fica muito difícil amarrar esse final surpreendente e que seja bom o suficiente. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi no Breaking Bad. Eu acho que é muito difícil uma série segurar uma trama longa e densa até o final, e o último episódio do Breaking Bad ainda foi muito bom. Ele foi muito bom até o final. Ele segurou a qualidade até o final. Pelo menos é o que minha opinião do Breaking Bad, né? Se a série ela é um pouco mais leve, aquelas séries cômicas, tipo o Big Bang Theory, eu acho que fica mais fácil, porque eu gostei do final do Big Bang Theory, achei que chegou uma hora que eles estavam dando que meio uma enrolada, tava tentando enfiar personagem novo à torta e direito porque precisava, né, dar uma renovada, mas eu acho que quando a série é mais leve, é mais fácil de entregar até o final. Agora, quando a série ela tem algum tipo de drama, quando ela é uma série um pouco mais densa, se começa a prolongar muito, os caras não estão conseguindo segurar. E eu acho que foi o que aconteceu com Game of Thrones, eu acho que foi o que aconteceu com The Blacklist também. Eles não conseguiram segurar porque era uma série muito boa. E, de repente, o que aconteceu? Sei lá, ficou esquisito. No mínimo, esquisita. Não, eu acho assim, cara. Eu tô tão pistola que é assim... O Blacklist é como se fosse uma boneca russa, né? Então, qual que era o mistério principal? Qual a ligação do Reddington com a Liz? Qual a identidade dele? Então, é o seguinte, você não consegue sustentar 10 temporadas só com esse mistério, isso a gente sabe. Mas aí entra a criatividade do cara. O cara chega, descasca esse abacaxi primeiro, e depois ele pensa assim, bom, agora que você descobriu, qual que vai ser a consequência disso? Porque ainda tinha a relação a Catarina, o que aconteceu com ela, ainda tinha a relação de todos os blacklisters, ainda tinha um monte de coisas. Aí o que eles pensaram? Não, vamos quebrar a expectativa do espectador. Vamos simplesmente dizer, não, o Reddington não é o Reddington. Ali, pra mim, já começou a ferrar com a série. Era um caminho sem volta. Quando eles fizeram isso, era um caminho sem volta, né? Mas era o que eles tentaram fazer para sustentar o mistério. Mas é o que a gente falou no começo. Isso aí simplesmente desviou a série. Os fãs ficaram lá firmes, porque, não, de repente tem alguma coisa a ver ali. Não. Aí o que acontece? O Reddington vem com esse mistério, não consegue resolver, a Alice morre sem saber quem que ele é. Isso aí eu fiquei até com dó. Ela morre, a não ser que lá eles gravaram uma cena que ela leu a carta. Acho que não. Porque a carta ficou com ele o tempo todo. Então, mas ela morre sem saber quem ele é. E outra coisa, se você parar pra pensar, o Reddington fracassou então. Ele ficou 8 temporadas na vida tentando proteger ela. E como é que os caras são burros? Ele ficou 8 Você é bravo que eu, proteger a Liz, e o que faz é deixar a Liz morrer. Aí eu falo, meu Deus, então o que adiantou então? Não tem sentido. Mas a vida é assim também, né? Defendendo um pouco a série. Não, mas sim. Mas o propósito da série é Reddington e Liz. Construiu tudo em cima disso. Aí, porque a atriz vai sair... Então encerra essa porcaria dessa série, então, cara. Então agora você vai pegar... Sabe? Não, eu acho.
eles se perderam. Não, eu tô pistola. Mas eles se perderam. Porque você pega... Eu acho também. Você pega o primeiro episódio, o wrestler confirma as digitais dele. Pois é. Ele confirma. Ele fala, as digitais estão ali, as tatuagens, é ele. Então, o que é o legal da série? Ele ser o Reddington, ele é o traidor, ele é o almirante. Aí o grande mistério é, por que ele traiu? Isso era o barato da série. Ele estava apaixonado pela espiã, eles fizeram algum rolo, ele ter se transformado num grande criminoso. Esse era o charme do cara. Não, sem falar... Essa coisa de redarina, de ele ser a Catarina. Puta que pariu. Eu tava esperando você chegar nessa parte. Se for isso, eu comprei. Eu tenho aqui 2 boxes do Blacklist. Eu dou um bico, eu mando isso ir pra rua. Filma, por favor. Isso não é homofobia da minha parte, não tem nada a ver com isso. Eu tô dizendo que não combina com a história. Sim, já que a gente chegou nesse ponto, eu acho que assim, se não for isso, eles estão fazendo de tudo para parecer só para enganar, plot twist. A gente fez você acreditar que era esse absurdo, mas no final não era, e eu não sei como eles vão resolver isso, se não for. Então, nos 2 últimos episódios da 8ª temporada, eles dão muito a entender que é isso, né? Que é essa troca de identidade da Catarina, dela passando por processos médicos, blá blá blá, para se transformar no Reddington. Eu sustento o que eu falei no nosso último vídeo, que para mim isso ia ser tão absurdo quanto se eles dissessem, olha, na verdade era um ET, era um extraterrestre que se transfigurou de humano para virar o Reddington e blá blá blá, para mim ia ficar tão absurdo quanto isso. Por outro lado, nessa parte pelo menos daquilo que é idealizado, como o amor materno, o amor incondicional, aquilo que você faz de tudo pelo seu filho, pela sua filha e blá blá blá, casa com a história. Porque aí seria a Catarina abrindo mão da vida que ela tinha antes, da própria identidade dela, abrindo mão de conviver a maior parte da vida dela com a filha dela, porque ela entra na vida da Liz nos últimos anos, ela deve ficar quase 30 anos, né, afastada da filha. Tudo isso em nome de manter a filha viva, de manter ela segura, para no final ela morrer com um tiro idiota. Eu entendo a sua ira toda, e eu acho que ela é fundamentada, mas assim, pelo menos nessa parte faria sentido. Mas foi uma coisa que a gente falou no outro episódio. Ele poderia muito bem ser o pai dela, não importa se biológico ou se só adotivo, que aí esse vínculo é verdadeiro e é forte o suficiente, porque um pai também poderia ter essa mesma predisposição a fazer o possível e o impossível, construir um império, construir uma mentira, construir o que fosse, para proteger a filha. Ok, a história ainda estaria totalmente coerente nesse sentido. Mas não foi. Eles ainda não deixaram 100% claro de que é essa troca de identidade aí da Catarina, mas aí algumas coisas eles conseguiriam amarrar, como, por exemplo, a questão da ossada, aquela ossada da sacola que poderia ser realmente do Reddington original. Eu te faço uma pergunta, desculpa interromper seu raciocínio. Para que guardar o osso? Que seria um outro furo da série. A questão da digital seria um outro furo, porque, sei lá, acho que não teria cirurgião no mundo capaz o suficiente de reconstruir as digitais de uma pessoa, mas aí alguém poderia argumentar, né? Aí eles entraram no sistema do FBI, jogaram as digitais novas, blá, 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 blá. Seria a única maneira, né? Teve o teste de DNA, ou eu tô inventando isso? Teve um teste de DNA que fizeram, né? Que deu que ele era o pai biológico dela. No teste de DNA ia sair que o DNA dele é masculino, é feminino e não masculino. Então, assim, não sei como eles resolveriam isso tão bem. Agora, uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha já faz um tempo, lembra quando o Cooper queria, acho que, entregar o Reddington e aí aquela chefe dele lá, que eu não lembro o nome, falou que não e que não sei o quê. E nesse mesmo episódio, o Reddington fala, eu não sou um traidor que vocês pensam que eu sou. Se tem uma coisa que eu não sou, é um traidor do meu país. Então, assim, a menos que o Reddington seja lá quem ele for, mesmo que seja a Catarina, a não ser que ele tenha algum acordo com o governo dos Estados Unidos, porque aí o governo dos Estados Unidos muda as digitais dele no banco de dados, porque aí no governo dos Estados Unidos eles podem interferir no resultado daquele exame de DNA. Mas aí começa a ficar muita
ponta solta, sabe? Muita coisa para ficar parando. E aí que eu acho que a série se perde um pouco, né? Mas, teoricamente, o mistério da ossada não foi esclarecido até agora, né? E eles estão dando a entender que sim, que ele era a Catarina. Até porque nas cenas finais, depois que a Liz leva o tiro, que passa aquele filminho na cabeça dela, né? Com o ex-marido dela, com a filha dela, o parto. Aí, hora que corta e que filma o Reddington, e aí começa um segundo flashback, aí tem a Catarina nos flashbacks, né? Inclusive, quando a Alice nasceu. Então, quer dizer, o Reddington, seja lá ele quem for, ele não estava lá no momento do parto da Liz, a não ser que ele seja realmente a própria Catarina. Então, essa seria uma outra evidência, assim, que a série está forçando, está levando a crer que ele é, na verdade, a Catarina. Ok, até agora, pelos 2 últimos episódios, é isso que eles estão querendo dar a entender. Mas aí eu continuo sustentando que, apesar desse vínculo muito forte, que aí tudo estaria explicado, isso tem a ver, eu ainda acho que ficaria muitas outras dessas pontas soltas, além do próprio absurdo da história. Eu não sei como é que era a tecnologia de tratamento hormonal e cirurgia plástica há 30 anos para ele conseguir. Vamos lá, várias coisas aí. Primeiro, eu falo dessa redarina, essa teoria. Não, eu não conformo com isso, gente. Isso não tem cabimento. Ó, primeiro essa questão da cirurgia. Outra, ela sabia tudo do Reddington. Ela conhecia as pessoas, os caras lembram. Ela ficou, você fazer um tratamento hormonal, você sendo uma mulher, para transformar em outro homem já é muito difícil. Você ainda virar um homem, tem que tentar parecer um outro homem. E ainda conhecer tudo do passado dele, todas as memórias, todas as coisas. Não, gente, por mais que seja uma série de ficção, isso aí beira ficção científica, por uma série que você pretende ser oficial e realista. Você entendeu? Tem mistério, mas pelo amor de Deus, sabe? Eu acho também, essa parte ficou bastante forçada, foi o que a gente discutiu no vídeo passado, e eu reitero, eu acho bastante forçado mesmo. Como eu disse, algumas coisas ficariam resolvidas. A questão do vínculo, a questão da ossada, ponto. Eu acho, assim, que eles se perderam na 5ª temporada. Naquela temporada que ela descobre, que ela acha que ele é o pai dela, que faz o DNA, que eles dançam, que eles abraçam lá, ali poderia falar, bom, ele é o pai dela, que todo mundo já desconfiava, porque nem isso eles souberam fazer, porque se eles soubessem fazer uma série mesmo, ela teria colocado a Liz, eles teriam colocado a Liz com o pai, e todo mundo achando que ele era o pai. A gente já sabia que a Liz não tinha um pai. Não, mas imagina se você coloca, a Liz tem um pai, pronto, todo mundo acha. Aí no começo você vai desconfiando, será que esse cara é o pai dela mesmo? Mas você não daria aquela certeza. Mas já que colocaram a Liz órfã, beleza. Aí ela já desconfiou que o Reddington era o pai. Então a gente ficou 6 temporadas nisso. O Reddington é o pai, o Reddington é o pai. Aí descobriu, pronto, ele é. Aí qual que eu pensei que ele seria o mistério? Puta, o que aconteceu com a Catarina? Porque o Dembê fala, não sei se a Liz está preparado para saber o que você fez com a Catarina, que é outra coisa também. Isso é muito subjetivo. O Dembê, se ele soubesse que o Reddington é Catarina, ele não ia fazer essa coisa subjetiva. Não, se ele falasse assim, o que você fez, morreu. Agora, o que você fez com a Catarina? Tipo assim, você é outra pessoa agora, eu te chamo. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Aí você poderia falar assim, um grande mistério seria assim, se a Liz descobrir o que o Reddington fez, ela vai ficar muito brava, porque o Reddington podia ter traído a Catarina para proteger ela, que eu pensei no Capimei. Quando ele tá lá com ela, né, imaginando, ela fala assim, você não tinha escolha. Não é? Eu também imaginei. Você não tinha escolha. Então, o Reddington deve ter traído ela em Belgrado, né? Que eles vinham falando de Belgrado, o que aconteceu em Belgrado. Aí eu imaginei assim, o Reddington não tinha escolha, ele deixou a Catarina para morrer, para salvar a Alice. Pronto. Ok. Imaginei. E é grave. Grave. Ela ia achar grave. E outra, vamos supor que o Reddington realmente tivesse escolha. Aí ia ficar mais um drama. Aí, porque qual que era o fio da meada? A Liz indo pro lado negro, porque ela tinha um lado negro, ela era extremamente perigosa, porque ela puxou isso dele, né? E de repente a luta nas outras temporadas seriam para ela não descobrir e para ela não
de repente ele não deixar ela transformar numa criminosa. Que ia acabar acontecendo. Se eu fosse na série, eu ia falar assim, ó, no final o Red pôr todo mundo para trabalhar preto, todo mundo ia virar criminoso. Pronto, acabou. E eles iam virar os blacklisters, todo mundo ali do correio. Né? Mas eu confesso que essa foi uma outra parte que eu não gostei, não. Porque eles flertam com essa ideia do... porque você tem DNA de criminosos, você tinha essa propensão a ser criminoso. Essa é uma ideia, assim, extremamente perigosa e que nos tempos atuais ela não devia nem ser aventada, assim, mas nem na ficção. Sim. Então, assim, eu achei de mau gosto. Ele poderia ter usado outras coisas, destino, que ele inclusive usou, mas quando ele começou a tentar dar lá um ar de científico, nossa, eu achei de muito mau gosto, eu achei repugnante, para ser bem sincera. E ainda bem que foi uma cena que durou poucos segundos e que eu pude passar, porque assim, foi uma coisa que me incomodou muito, desnecessária, horrorosa e podia ter passado muito melhor sem ela. Mas enfim, poderia ter falado, né? Concordo plenamente com você. Poderia falar assim, olha, o destino dela é herdar o que eu tenho, ou será, assim, para ela ficar segura, né? Concordo. Tem essa questão meio genética aí, né? Nossa, achei nojento. Meio esquisito, você tem razão. Nossa, e aquela cena também daquela garotinha que ela salvou do ataque terrorista, do ataque à bomba lá, que aparece no final para dar uma epifania para ela. Nossa, tomara que você faça do mundo um lugar melhor. Nossa! Aquilo ali só seria perdoável se o Reddington tivesse plantado aquela menina ali para ajudar a convencer a Liz, porque de resto ficou uma cena totalmente... gratuito, né? Nossa, nada a ver. Nossa, tô te falando. Nossa, essa cena foi... Esse povo tá tendo a cabeça de roteiro. Ou se você pegar as primeiras temporadas do Blacklist, é uma coisa tão envolvente. O primeiro episódio é uma coisa fantástica, né? O James Spader charmoso, o James Bond do mal, né? Nossa, ele é concierge do crime. Aquela coisa... Olha o personagem que eles jogaram no lixo. Não, tem que falar uma coisa, né, Priscila? Se existir uma agente do FBI mais incompetente que a Liz, porque eles tornaram... Não ela. Estou falando, os roteiristas tornaram a Liz que era uma personagem sagaz, porque ela fazia perfis. Então você pressupõe que ela, né, ela enxerga, ela descobriria quem era o Reddington sozinha, não é? Não, elas transformaram ela numa mulher chorona, que não tem nada a ver com as das primeiras temporadas. Porque, olha, o que a Alice faz na terceira, pra mim, que é a melhor temporada, é a melhor temporada dela. Ela se vira sozinha, ela corre atrás, ela pula lá em embaixada da Rússia. Você fala, puta, essa mulher é B10. Aí não. Eles tornam ela uma personagem chorona, indecisa. Aí eu amo Red. Aí eu odeio Red. Aí eu não tem sentido o que eles fizeram. Eu acho que é por isso a Megan Boone quis sair, viu? Ela falou, nossa. Eu acho que pior do que o chorona e indecisa que você falou, foi assim... Por um lado, eles tentaram mostrar como ela foi sagaz e blá, 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 porque ela enganou o Reddington no começo de uma maneira que a gente até comentou, tipo, não, ele não seria tão infantil assim, porque o cara é genial para ser enganado de uma maneira tão grotesca e tão fácil assim. Eles até tentaram dar esse ar de esperta, de não sei o quê, mas o tanto que ela ficou naquela ideia fixa de descobrir o segredo e que custou a vida de todas as pessoas ao redor dela, isso era para dizer assim, no mínimo um erro de cálculo assim brutal, gigantesco que ela teve, né? Porque ela não soube avaliar o risco que estava diante dela, os recursos que ela tinha comparado com o risco e o desafio que ela tinha pela frente. Então, assim, eu acho que essa temporada final que eles meio que enlouqueceram ela, depois muito contra a personagem, me lembrou até um pouco o que o pessoal fez com a Daenerys no final do Game of Thrones. Me lembrei. Mas pareceu isso, porque eles precisavam dar um jeito e sei lá, eu acho que tinha outros jeitos. Assim, o final perfeitinho, para não falar que seria ela assumindo o império dele e ele
aposentando, se ele tivesse que morrer para falar que alguma coisa não foi tão legal assim, né? Ela poderia assumir isso de uma maneira muito mais construída ao longo do tempo, porque ela já estava se tornando uma criminosa. Então, já que ela já estava se tornando uma criminosa, ela poderia muito bem assumir, e aí ele morria, né? Porque ele precisaria morrer para isso e ponto final. Mas não precisava daquele drama de que você precisa me matar para fazer a sua entrada no mundo do crime e a doença dele. Porra, outra coisa também, vamos falar sobre isso. A doença dele nunca me desceu. Não, outra coisa, né? Ela tem um momento do personagem que ela fala assim: não importa quem ele seja, esse homem me protegeu a vida inteira. Certo. Acabou aí pro negócio. Aí, se surgisse alguma coisa, uma besteira que o Redton fez... Mas então, na cabeça dela, ele tinha matado a mãe dela na frente dela. E isso eu acho que poderia ser suficiente para dar essa virada na cabeça dela aí, dela querer tramar uma vingança contra ele, ok. Mas é aquilo que eu te falei desde o outro vídeo, cara. Não fazia sentido, já que ele já sabia que aquela mulher não era a Catarina, era muito mais fácil ele ter falado para ela, acabou o problema. E aí ele podia escolher até onde ele ia falar para ela, porque ele falar que aquela mulher não era a Catarina não implicava que ele tinha que revelar a identidade dele para ela, porque ele sempre escolheu até quanto da informação ele queria falar para ela ou não. Então, assim, essa parte foi bem fraca também, eu achei. Não, você falou uma coisa que eu acho que a gente pode até parar o vídeo aqui. Você falou tudo. O cara vem... Desculpa, Pri, eu tô muito tenso. O cara vem, mata uma mulher que ele sabe que estava ameaçando a Liz, estava ameaçando a Agnes. No episódio seguinte, ele põe ela no carro: Liz, ela não é sua mãe. Ah, mas cadê minha mãe então? Eu não vou, confia em mim. Ela não é sua mãe. Eu tenho provas aqui. Mãe, pronto, não sei. Não, eu sei, mas não vou te falar, que foi o que ele fez o episódio inteiro. Eu tenho as respostas para todas as suas perguntas, mas eu não vou te falar. E pronto. Era simples assim. Agora, outra coisa que ficou para mim muito falho foi o Townsend. O Townsend sabia quem era ele, quem era ela e blá, blá, blá. E aí ele não falou nada naquele episódio que eles estão lá no bunker. Ele ia ter falado, tipo, agora você vai ver, Liz, eu vou matar você e a sua mãe, porque o Red, então, é a sua mãe. Você acha que ele ia perder essa oportunidade? Mas nunca. Nunca. Mataria eles dois, não é? Fácil. Se for essa história a Catarina, o Reddington e blá blá blá, eu acho que essa parte ficou também bem falha, porque o cara não perderia essa oportunidade de espizinhar, de contar o segredo nunca. Nunca. Então, o cara não tinha escrúpulo nenhum, o cara não tinha ética nenhuma, não teria o menor motivo para ele não contar. Exato. Era a vida dele, era o ódio que ele sentia por eles. Então, assim, a ver, né? Aliás, o que você acha que vai ser a 9ª temporada? Já que vai ter uma. Vou responder aqui por uma questão de estima você sabe, e aos tribais. Se dependesse de mim, tinha acabado ali. Sou muito Pois mas não acabou. Não, então vamos responder sua pergunta. Olha, eu acho que eles vão fazer alguns flashbacks para tentar explicar alguma coisa. Ela vai voltar nos flashbacks. Certo. E eu acho que agora ele vai revelar quem ele é. Eu acho, nas primeiras. Eu acho que não tem sentido mais. Ou, se ele não for quem eu estou pensando, se ele não for a Catarina agora vai sair do armário. Do armário. Aí vai ser uma guerra entre ele e a Catarina. Pra ficar com a Agnes? Exatamente, ou pra vingar a Liz. Porque ele falhou na missão dele. A verdade Eu não acho que caberia uma guerra entre ele e a Catarina, porque se ele falhou, eles falharam juntos, porque esse não era um plano só dele, esse era um plano da própria Catarina. Tanto é que o que eles tinham dado a entender até agora é que ela estava viva e que ela só estava observando tudo à distância. Então o plano é deles, a falha foi deles. Eu não sei, as minhas duas ideias assim que eu tinha para a 9ª temporada ou simplesmente fazer o flashback, ficar contando como a história chegou até ali, ou, apesar da Agnes ser só uma criança, ela deve ter o quê? Uns 5, 6 anos? Não mais que 7. Não tem nem 7. Enfim, talvez ele tentar recrutar a Agnes, treinar ela desde o começo. Porque talvez o que ele tenha perdido muito tempo com a Liz
foi que ela era uma pessoa que não se identificava como uma criminosa, muito pelo contrário, e aí ele teve que vencer toda essa resistência dela através desses 7, 8 anos que ele ficou ali orbitando, até que ela se tornasse uma criminosa para que ela pudesse assumir o império dele. Se ele treinar a Agnes desde cedo, tornar ela uma criminosa desde cedo é muito mais fácil. E tempo é uma coisa que, teoricamente, ele não tem. Ele vai ter que correr contra o tempo, porque, teoricamente, ele está doente. Apesar que o Denby fala, né? Nossa, os exames estão bons, o tratamento está funcionando. É aquela doença coringa, né? A hora que ele precisa dar uma falhada lá na saúde, a doença manifesta. A hora que ele precisa ficar fortão, o tratamento está funcionando. Na Mega continua, a doença continuava. Né? Pois é, então assim, não sei, eu acho, ou então eles podem fazer uma mistura dos dois. Faz uma parte dele contando como que tudo aconteceu até ali, como ele, quem quer que ele seja, se tornou o Reddington, e aí treinar a Agnes para assumir o império dele. Mas... Agora eu lembrei aqui de outros furos. Aquela casa que ele explode, o que é aquilo? Ah, mas a casa fez parte, né? Ó, a ex-mulher dele, que ela fala pra ele assim, ela sabe o que você fez? Mas a ex-mulher de quem? Dele, a Naomi. Eu não lembro da Naomi, esse que é o problema. É isso. A Naomi, a mãe da Jennifer. Aquela que casa com um cara... não! Mas aí o pai da Jennifer é o cara da Marinha Americana, uai. Então, mas aí que tá. Por que ele vai lá e fala pra ela assim, ele vai lá, abraça ela, ele tem todo um carinho por ela, porque eles se comportam como marido e mulher. Ai, não lembro. Não lembro. Não vou nem opinar, porque eu não lembro. Vamos lá, né? O Red teve várias amantes mulheres, né? Ah, mas até aí... Qual que é o problema? Não, mas... Não. Você concorda que... Né, várias. 5 só na série. Mas tem alternativas, né? Não é esse o problema. Não acho que seja esse o problema, não. Apesar de que... porque a série só escolheu não mostrar como é que ele negociou isso aí. De todos os furos... Eu acho que esse seria bem o de menos, assim. Então, tem muita coisa antes. Edição, então. Eu tô tão bravo que eu... Não, deixa aí, é bom. Enfim, não sei, não dá nem pra esperar muita coisa da 9ª temporada. As duas coisas que eu consegui já falei, tipo o flashback e ele treinando a Agnes, ou o misto dos dois. Mas não dá pra gastar muito episódio com essa questão de treinar a Agnes. Eu acho que dá pra colocar no máximo no final da 9ª temporada. Tipo, ele assumindo a tutela, a guarda da Agnes pra treiná-la, pra fazer ela se tornar a herdeira dele. Mas não é uma coisa que dá pra você mostrar vários episódios, dá pra você terminar com isso. Tipo, então agora o meu foco vai ser nela. Então é possível que eles gastem a temporada mesmo mais nos flashbacks, assim. Não acho que vai envolver a Liz, a atriz mesmo, porque se ela já rescindiu o contrato, não sei se ela já deixou tudo gravado, assim, naquele tempo que ela ficou sumida, né, da série. Pode ser, não sei. E falar numa outra coisa, né, Bri? Não tem mais vilões, né? Não tem o grande vilão do desfecho final aqui. Quem que é o grande vilão? Porque se o Townsend tivesse escapado, nossa, a 9ª agora vai ser o confronto final dos dois. Mas nem isso tem. Ele matou o cara lá que deu tiro na Liz. Não sobrou muita coisa mesmo. Vai ter que ficar no flashback. Não sei. Que pena, né? Não sei. Que pena. Exatamente, porque era uma série que eu gostava muito. O Reddington é um personagem excelente. Mas, enfim, eu acho que nessa gana aí de ficar estendendo, eles acabaram se perdendo, porque foi o que eu falei no começo, né? Eu acho que deve ser muito difícil você sustentar um drama denso, uma série densa, e aí eles acabaram perdendo a mão. Até agora, Breaking Bad foi o único que conseguiu. Porque terminou na hora certa também, né? Então. Você tem razão numa coisa, assim, as pessoas, quando vê que a história ela tá próxima de ter um desfecho, já termina, não precisa ficar insistindo. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade com um grande personagem, de focarem num drama familiar de espionagem.
de uma coisa assim, de flertar com várias coisas, né? Eles tinham um personagem fantástico, e agora ficou um personagem que você nem sabe quem é. Na verdade, você perde até o afeto um pouco. Você fala, quem que é esse cara? Ele nem falou pra ela no final, só falou, me desculpe. Aí eles ficam com essa... Ó, eu não sei se trocaram de escritores. Eu ultimamente não ando dando sorte, viu? Ó, Blacklist, Game of Thrones, Mad Men. Nossa! Ah, eu não assisti essa. Hã? Eu já tentei, mas não me pegou. Mad Men. Não vou nem te falar então. Eles fazem não é bem um twist, uma mudança na identidade do personagem. No começo. Aí você fala assim, tá, mas qual é a contribuição para a história? Nenhuma. Nenhuma. Igual eu te falei. Quantas temporadas são? Mad Men. Se eu não me engano, são 8. Ah, então, cara. 7, se eu não me engano. Provavelmente cai nisso aí que eu falei. Difícil segurar. Mas aí eu volto na história da bonequinha russa. Você tira, vai tirando. Por exemplo, o primeiro era quem era ele. Beleza, dá pra você fazer perfeitamente 5 temporadas com esse mistério. Igual eles fizeram. Ah, descobriu? Aí todo mundo... Você sente como espectador, até você se acha esperto. Fala, né? Você ganha um espectador aí que fala, puxa, eu sabia disso, né? Aí dali você parte para outras coisas. Porque, igual você falou, qual que era a outra bonequinha russa? Era a Catarina. Qual que era a outra bonequinha russa? O que o Redton fez com a Catarina? Como é que ia ser a reação da Liz? Qual que seria a escolha dela, isso. Exatamente. Ainda que você colocasse, vamos supor, o Redton e a Catarina em lados opostos. Ia ficar interessante. Nossa, muito interessante. E aí a Liz tendo que fazer uma escolha entre eles, de fato, né? Ia ser. Tá? Vários personagens que perderam o sentido. O Dom não era legal pra caramba. Aquela rixa que ele tinha com o Reddington, né? Ele parecia sogro e genro. Parecia mesmo. Né? O que você fez com a minha filha? O que eu imaginei? Que a Catarina poderia ter uma vida tranquila. O Reddington veio e bagunçou tudo. Igual ela falou na carta, né? Me apaixonei pelo americano, ele me bagunçou minha vida. Aí o que eu imaginei? O Dom era um operativo e ele e a filha juntos. Aí eles tinham um plano. O Reddington veio e arrebentou com tudo. O que já ia ser massa, porque a filha dele não tem obrigação de realizar os sonhos dele, né? Então, já ia ser interessante. Massa pra caramba, entendeu? Você imagina se a Catarina falasse assim, não, ó, eu apaixonei mesmo, vamos fugir, eu e você, Reddington. Aí eles estão lá sendo perseguidos pelo Cabal. Olha que legal pra caramba. Pensa bem, olha que show. Em tempos de coisas conspiratórias, uma russa e um americano da alta inteligência se apaixonaram. Isso é um plot legal pra caramba. Você entendeu? Pois é, não rolou. Não, cara do céu. Se eu fosse presidente do mundo, eu demitia as pessoas, eu mandava elas para Guantánamo, deixaria elas lá. Pois é, uma pena. Vou assistir sim a 9ª temporada, porque não vim até aqui para desistir agora, né? Tô curiosa para saber. Humberto Gessinger. Não vi. Mas você acha que eles vão segurar a informação, o conteúdo da carta até o final da 9ª? Mas agora tem que fazer, enrolar, né? Como eles fizeram até agora. Agora já não importa mais, você já não tá nem aí. Acabaram com a Liz. Eu já fiquei bravo deles ter tirado o Tom. Mas aí tu vai, de repente o cara quis sair. Porque o Tom é um personagem que eu gostava, porque ele era o cara dúbio. Ele é um cara sem escrúpulo. O Tom daria certinho na organização do Reddington. É um cara sem escrúpulo. Era mesmo, nossa, é verdade. Você entendeu? Pensa assim, o Reddington recrutando o Tom toda hora, a Alice pé da vida com isso. Isso é legal. Caramba. Não souberam aproveitar. Tanto colocaram o Tom numa série que nem deu certo. Pois é. Sumiram com a Scott. Sumiram. Você nem vê mais. Talvez ela apareça agora, porque vai precisar de personagem, né? Tô matando todo mundo. Tô matando todo mundo.
Né? A última a sair, apague a luz, né? Porque... Bem isso. A Samar saiu, porque a atriz quis. Olha só, devia estar... Foi uma baixa. Ó, saco cheio ali, né? Eu acho que os atores perceberam onde eles estavam indo com a história. Pode ser. Eles perceberam, acho que a Megan Boone falou assim, e ela é malhada nas redes sociais, já viu, né? Muita gente deita sem razão. Eu não acho... Não é escolha dela, né, cara? Mas não é escolha dela o destino da personagem. Exato, Pri. E vou além, eu não acho ela uma atriz. Não. Falando aí... Não, eu acho ela entrega muito bem a cena. Eu acho. Tem honesto. Tem química os dois. Era bonitinho mesmo. Então, eu sou pai, né, Priscila? Então, eu imaginava, gente, eu faria tudo aquilo pela minha filha. Então, eu vi os dois. Pronto. Tem uma cena na terceira temporada que eu acho muito legal. Que ali, imaginei, o cara é da Marinha. Porque ele fala para ela das estrelas, como é que eles seguem as estrelas, tá? Naquele barco. Eles estão fugindo. Ele protege ela assim, ele fica falando das estrelas, vem e deita aqui, né? Ele fala, pô, que legal. É um momento terno, né? Aí você pensa perdeu o encanto. Perdeu mesmo. Eu acho que qualquer roteirista tinha que assistir Blacklist. Para saber o que não fazer. Exatamente. Até aqui, né? Se eu fosse um diretor de uma escola de roteiro, eu passaria a série inteira. Gente, olha aqui. Vocês fazem isso. Foi isso aqui, vocês estão proibidos. Vocês não falem com meus alunos, pelo amor de Deus. Não fala que você aprendeu comigo. Ai, o pesadelo do professor. Acho que é isso, né, Pri? Já aqui, né? Pena que James Spader vai... Deixa quieto, acho que é isso mesmo, deixa quieto. Né? Ainda não fui olhar toda a repercussão assim das redes sociais de quem acompanha, mas eu acho que não deve ter ninguém feliz. Tem um canal lá dos Estados Unidos que eu acompanho, eu sempre deixo meus comentários lá, e eu desci a lenha lá, e a maior parte das pessoas está decepcionada. Acho que não tem ninguém feliz, não. Definitivamente, The Blacklist entrou para a minha lista negra de séries. Foi justo. Pelo menos tá justo. Aqui. Então é isso aí, Tribal. Você quer deixar algum recado, Pri? Não, só queria agradecer mesmo pelo convite, sempre um prazer. A gente precisa achar uma série nova agora pra gente se aventurar, porque Blacklist deu. Já deu, né? Infelizmente. Vamos então ver agora, depois, apagando-se aqui as luzes, nós escolheremos uma série para continuarmos nosso papo intercontinental. Boa. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado ou não do nosso programa de hoje. E é isso. Siga-nos pelas redes sociais, pelo nosso site www.super-tribo.com. Se inscreva no canal, curta dê um like no nosso vídeo e não se esqueça, somos todos da mesma tribo.